Fala aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre processo penal no seu aspecto de fixação de competência, O que interessa essa fixação de competência? O interessante da fixação de competência é termos o conhecimento onde vai ser fixado a competência, qual subseção, qual comarca, qual cidade, qual local, que crime é esse, justiça federal, justiça eleitoral, justiça militar, Bom, hoje vamos tratar nesse vídeo um pouquinho sobre a fixação de competência. O primeiro ponto que se deve se analisar, para ter como ponto de partida, é saber analisar 3 critérios, para fixação de competência, é saber responder aí 3 questõezinhas simples, Caiu uma questão, por exemplo, na prova e tem fixação de competência, você precisa descobrir qual competência para aquele determinado crime, você vai ter que relembrar, vai ter que dar um jeito de memorizar com toda a força, esses 3 critérios, que seria em razão da função, em razão da matéria e em razão do local. Mas, Jarvis, o que é isso que você está falando em razão da função, matéria e local? Bom, em razão da função, você vai analisar se o agente que praticou o crime, se o infrator, ele possui alguma função prerrogativa que vai te beneficiar, como por exemplo um governador, como por exemplo um presidente, alguma função pública aí você vai analisar. Tendo a resposta para essa pergunta, tá lá o cenário de crime e você vai ir lá e pegar lá, fulano de tal, tem função prerrogativa? Sim, tem função prerrogativa porque, exemplo, ele é governador. Muito bem, se ele tem a função prerrogativa e é governador, de pronto, você já vai tirar aí, a fixação da competência, como sendo o STJ, STF, TRF, TJ, vai ser os superiores tribunais que vai ser competente para fazer o julgamento dessa pessoa. Se possuir esse caráter positivo, em razão da função prerrogativa, já mata logo de cara aí a questão, já sabe qual vai ser o órgão competente, vai ser o superiores tribunal, aí vai variar de acordo com a sua função, Superada essa etapa, imaginando então que ele não possui, você pegou um cenário criminoso e ele não possui, essa função aí prerrogativa, Passando então para o segundo critério, você vai analisar em razão da matéria. Que é interessante sabermos que ao falar em razão da matéria, temos a jurisdição especial, que se trata da justiça eleitoral e a justiça militar, e temos a jurisdição comum, que se trata da justiça federal e da justiça estadual, Agora vamos imaginar o seguinte cenário, que uma pessoa, fulano de tal, comete um crime eleitoral, Essa pessoa cometeu esse crime eleitoral, ela vai ser competente para julgar ela, então qual? Você já viu que ela não possui prerrogativa de função, você passou para a segunda análise do segundo critério para a fixação de competência, que é em razão da matéria, e já descobriu o tipo de crime, entre aspas, que essa pessoa praticou, que é um crime eleitoral. Então já tem o ponto de partida que se trata de justiça eleitoral. Tratando-se da justiça eleitoral, vamos falar um pouquinho aqui que a justiça eleitoral ela é competente para julgar apenas crimes eleitorais, mas os seus crimes conexos, mas os seus crimes que vêm como desdobramento desses crimes eleitorais, Interessante frisar aqui, mas e se esse crime eleitoral teve o seu crime conexo, um crime doloso contra a vida, Todos sabemos que os crimes dolosos contra a vida é competente o tribunal do júri para fazer o julgamento, não seria então da justiça eleitoral. Quando ocorrer esse cenário, um crime eleitoral com seu desdobramento homicídio, crime doloso contra a vida, vai ocorrer a divisão de competência, as competências vai ser dividida, vai ser julgado o crime doloso contra a vida lá no tribunal do júri e o crime eleitoral
lá na Justiça Eleitoral, tudo bem? Vamos passar para a Justiça Militar, né? A Justiça Militar, né, ela subdivide os seus interesses entre interesse da União e interesse do Estado, né? Os crimes que são de interesse da União são os crimes praticados contra a Polícia Federal, contra a PRF, contra o Exército, e da estadual, né, de interesse estadual, Polícia Civil, Polícia Militar, guardas, né, Corpo de Bombeiro, praticado contra esses agentes, essas entidades, órgãos aí, né, é de competência aí da Justiça Militar, de interesse do Estado, Justiça Militar de interesse da União. A Justiça Militar, ela compete para julgar crimes militares, né? Somente aqueles crimes previstos no CPM, no Código de Polícia Militar, né? Ao falarmos de crimes militares, é interessante sabermos que existem crimes militares próprios e impróprios, né? Os crimes militares próprios são aqueles crimes que só tem previsão no CPM, no Código de Polícia Militar. E os crimes militares impróprios, né, a gente encontra previsão nele em outra lei esparsas, como por exemplo, o transporte de drogas, né, tem previsão no Código de Polícia Militar, mas também tem previsão na lei de drogas, né? Então esse é um exemplo de crime militar impróprio, tudo bem? Agora vamos abrir uma observação aí, né, um pontinho de atenção, que praticou a conduta criminosa, ele deve estar no exercício de sua função ou em razão do exercício de sua função. Vamos imaginar o seguinte cenário: e se uma pessoa comum pratica crimes contra a Justiça Militar, né, estadual, que é de interesse do Estado, contra a Polícia Militar, contra a Polícia Civil, contra Corpo de Bombeiros, se uma pessoa, um civil, uma pessoa comum praticar crimes contra a Justiça Militar no seu interesse estadual, né, em regra, ela não será, em hipótese alguma, julgada pela Justiça Militar. Força do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, que prevê que somente militares serão julgados pela Justiça Militar. Se uma pessoa comum pratica crimes contra a Justiça Militar de interesse da União, né, PF, PRF, Exército, será julgado pela Justiça estadual, né? Será julgado pela Justiça Militar, né? Uma atenção aqui: e se um militar ele comete um crime doloso contra a vida, qual o órgão competente para fazer esse julgamento? Vai depender se esse militar cometeu um crime doloso contra a vida contra um outro policial militar, né, contra um outro militar, ou se foi com um civil, né, com uma pessoa comum. Se esse policial militar cometeu um crime doloso contra a vida contra outro militar, será de competência da Justiça Militar fazer o seu julgamento. E se ele cometeu um crime doloso contra a vida contra uma pessoa comum, né, a regra será Tribunal do Júri. Mas por força da lei agora recente de 2017, a Lei 9.491 de 2017, ela nos traz, né, a previsão de que crimes dolosos contra a vida praticados de militar para uma pessoa comum no exercício de uma função ordenada pelo presidente da República ou ministro do Estado, a competência será a Justiça Militar e não estadual lá no Tribunal do Júri, tudo bem? Então, relembrando, militar contra militar, Justiça Militar. Militar contra pessoa comum, Justiça Estadual, Tribunal do Júri. E militar, né? E o militar no exercício, cumprindo o comando, cumprindo ordem, né, do presidente da República ou ministro da Justiça, Justiça Militar, tudo bem? Ainda dentro, né, do segundo critério para você saber o ponto de partida para a fixação de competência, vamos falar então da Justiça Federal. Tendo em vista que já falamos da Justiça Eleitoral e todas as suas peculiaridades, e da Justiça Militar e algumas de suas peculiaridades, partindo agora da Justiça Federal, né? Bom, os crimes que serão julgados de competência da Justiça Federal está lá no rol taxativo do artigo 109 da Constituição Federativa. Eu separei alguns aí
né, que são alguns crimes que exigem, né, um pouco mais de peculiaridade para o seu entendimento, né, sobre eles. Lá no seu primeiro artigo fala que os crimes cometidos contra a União, entidades públicas e autarquias será de competência, né, da Justiça Federal para fazer esse julgamento. O que é autarquias? Né? Autarquias é, por exemplo, a Anatel, o ANAC, o INSS. E o que é uma entidade pública da União? Por exemplo, a Caixa, né? O Banco Caixa é uma entidade pública da União. Se um crime praticado contra uma pessoa comum, contra um patrimônio da Caixa, contra uma pessoa, um funcionário, por prerrogativa de função da Caixa, né, será de justiça federal e não estadual, tudo bem? E entre assim contra a União, contra também autarquias, Anatel, ANAC e INSS, tudo bem? É interessante falar que a sociedade mista, o que é uma sociedade mista? Um exemplo claro, Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade mista. Os crimes praticados contra a sociedade mista não será de competência militar, tá? Só uma ressalva aí. Outro crime lá do 109 que eu achei interessante trazer aqui para falarmos um pouquinho é os crimes praticados a bordo de navio ou aeronave, né? Por que eu trouxe esse daqui para falar? Porque você tem que se atentar ao se deparar com esse cenário, analisar a seguinte situação. Se for um navio ou aeronave privada, né, é necessário que esse navio ou aeronave esteja sobrevoando território brasileiro, porque ela é privada. Agora, se esse crime que foi praticado a bordo de navio ou aeronave for um navio ou aeronave público, né, não precisa ter essa característica de ser única e exclusivamente território brasileiro. Pode ser em qualquer local, em qualquer território brasileiro ou estrangeiro aí, tudo bem? Então, privada, necessariamente território brasileiro, pública, qualquer local. Crimes praticados a bordo de navio ou aeronave. Antes de prosseguirmos para o próximo crime que eu achar interessante para trazer aqui, é importante fazermos uma observação aí, que a Justiça Federal ela nunca julgará contravenções penais. Se uma contravenção penal for ingressada na Justiça Federal, o juízo será incompetente. Outra situação que o artigo 109 da Constituição rotativa nos traz, que é de competência da Justiça Federal, os crimes que têm previsão em tratados internacionais que o Brasil faz parte, né? Quais são esses crimes que estão em um tratado internacional que o Brasil acordou? É o crime de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas, né? E violência sexual contra criança e adolescente, aquela famosa pedofilia, né? Bom, esses crimes aí é necessário ter, né, um requisito, o requisito da transnacionalidade, né? Esse requisito é o que vai nos dizer que os atos executórios devem ser iniciados no Brasil, em território brasileiro, e a sua consumação, né, em território estrangeiro, né? Todos esses crimes que são previstos em tratados internacionais que o Brasil faz parte: tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas e violência sexual contra crianças e adolescentes, a pedofilia. Falando já da pedofilia, é interessante falar sobre o crime, né, sobre a violência contra crianças e adolescentes sexual, né, por exemplo, no cenário, né, no âmbito da internet, né? E se for praticado na internet, você repassar vídeos e fotos, né, essa situação toda, vai ser também de justiça federal, por mais que é um crime que tem previsão em tratados internacionais. Se é um crime que tem previsão em tratados internacionais, está no artigo 109, e se está no artigo 109, justiça federal. Mas para ser da justiça federal é necessário provar, né, a sua publicidade, é necessário provar que teve visualização mundial, que não ficou só uma coisa entre um grupo de 3, 4 amigos, não. É necessário ter a aprovação de que
foi além, né? Atingiu estrangeiros, brasileiros, né? Em geral, tudo bem? Um outro crime trazido pelo 109 que também eu achei interessante trazer aqui é os crimes, né, cometidos contra a organização trabalhista. O que é essa organização? Não é contra um trabalhador só, é contra uma coletividade, contra um grupo de trabalhadores, né? Comete algum tipo, né, de irregularidade, algum tipo de crime contra esses trabalhadores, por exemplo, restringindo alguns direitos, por exemplo, né? Vai ser de Justiça Federal, artigo 109 também. Bom, superada essa segunda etapa, né, que falamos lá no início do vídeo sobre análise da prerrogativa de função, se a pessoa tiver alguma função pública, alguma função que o beneficia, já mata logo de cara, né, a questão, por exemplo, já sabe que vai ser julgado pelos superiores tribunais, né? E não tendo, você vai passar e analisar em razão da matéria, que vai ser uma jurisdição especial, Justiça Eleitoral e Militar, e uma jurisdição comum, Justiça Federal e Estadual, né? Vai analisar em qual desses crimes, em qual dessa justiça o crime praticado se encaixa, né? Falamos um pouquinho sobre cada uma dessas e agora vamos descobrir em qual local, em qual cidade que vai ser fixada então essa competência de fato. É Justiça Federal? É, mas em qual subseção que vai ser? Justiça Estadual, mas em qual comarca, né? Bom, então falando aí, é interessante antes de iniciarmos sabermos que Justiça Federal tem subseção e Justiça Estadual tem comarcas, né? Por força do artigo 70 do Código de Processo Penal, ele vai nos trazer aí que a fixação de competência em território geográfico, né, em falando de local, de localização, de cidade, terras geográficas, né, vai ser por força da onde que se consumou o ato, o crime, né, de acordo aí com a teoria do resultado, né? A teoria do resultado, que é prevista lá no artigo 70 do Código de Processo Penal, vai nos trazer essa seguinte situação aí, que vai ser fixada a competência em razão do local aonde se consumar o crime, teoria do resultado, tudo bem? A regra é essa. Já havia de exceção trazida lá pelo GCRIM, né? Que é os crimes que compete ao GCRIM, fazer o processamento, julgar crimes inferiores a 2 anos e contravenção penal. Se o crime é inferior a 2 anos ou é uma contravenção penal, não vai ser adotada a regra do artigo 70, né? A teoria do resultado. Vai ser adotada a teoria da atividade, aonde se praticou o primeiro ato executório, aonde que se praticou a primeira atividade criminosa, primeira conduta criminosa. Não é necessário esperar ter a consumação, tudo bem? E se o crime, imaginando o cenário, se o crime ele é praticado em plurilocal, né? O que é um crime praticado em plurilocal? Um crime que se inicia em Bebedouro e se termina, se consuma em Ribeirão, né? Onde que vai ser aplicado? Se o crime for plurilocal, né, será tendo em vista que é um crime que se inicia em uma cidade e termina em outra cidade, tendo em vista que é necessário ser um crime doloso contra a vida, será relativizada a teoria do resultado e aplicada a teoria da atividade. Ou seja, não será utilizado a regra, que é a teoria onde se consuma o fato criminoso, e sim aonde se pratica, né, o primeiro ato executório da conduta criminosa, somente se for um crime doloso contra a vida, tudo bem? Esse é o ponto-chave onde muitas pessoas escorregam e caem e erram aí questões, né? E se o crime for tentado? Onde foi praticado o primeiro ato executório? Temos tentativa de homicídio? Em qual local? Em qual cidade que foi praticado o primeiro ato executório? Bebedouro, exemplo. Tudo bem, então vai ser lá. É um crime que tem prerrogativa de função, né? É um crime de justiça federal? É um crime de justiça estadual? Supondo que é um crime
tentativa de homicídio, que temos aí o cenário da Justiça Federal, vai ser na subseção de Bebedouro. Se for estadual, na comarca de Bebedouro, tudo bem? E naquelas situações, né, em que o local do crime é desconhecido, que você não sabe onde que foi praticado o crime, né, onde que se iniciou os atos executórios do crime, não tem. Qual o critério para fixação de competência em razão do local? O domicílio do réu, de acordo aí com o artigo 72 do Código de Processo Penal. E se o réu possuir uma pluralidade de domicílio, mais que um domicílio, né? Qual desses dois domicílios, possui um domicílio em Viradouro e outro em Bebedouro? Qual desses dois domicílios aí que ele será competente para fazer a fixação da competência em razão do local? Será o domicílio da cidade onde foi praticado o primeiro ato jurisdicional, como por exemplo o auto de prisão em flagrante, o inquérito policial, notificação ao juiz, MP, né? Onde foi praticado o primeiro ato jurisdicional, lá vai ser fixado, tudo bem? Por hoje vamos ficar somente por aí, né? Falando aí sobre as fixações de competência, né? Fazendo um breve resumo de 2 minutinhos aqui, falamos sobre os 3 critérios para fixação de competência: prerrogativa de função, em razão da matéria, em razão do local. Falamos sobre a prerrogativa de função, se a pessoa tiver uma função que vai te beneficiar, como por exemplo governador, presidente, entre outras aí, senador, né, deputado. A justiça já mata logo de cara a questão, a justiça competente será os superiores tribunais, e se não tiver esse cenário, o agente do crime, você vai analisar o crime cometido e encaixar se é um crime eleitoral, militar, estadual ou federal. Encaixando isso, falamos de cada peculiaridade de cada um, vai partir para saber em qual espaço geográfico, em qual cidade vai ser a competência fixada. Que falamos aí sobre o artigo 70, né, que vai se usar para fixar essa competência a teoria do resultado, onde se consuma o crime. Vimos que vai ser relativada essa teoria do resultado, se for um crime doloso contra a vida, sobre a teoria da atividade, onde que se iniciou os atos executórios. Falamos sobre o GCLIM, que também se utiliza da teoria da atividade para fazer a fixação da competência. Falamos, se o local for desconhecido, né, vai ser utilizado o domicílio do réu para fazer a competência, tendo pluralidade de domicílio onde foi praticado o primeiro ato jurisdicional. E se o crime for tentado, será utilizado também para fixação de competência, onde foi praticado, né, os primeiros atos executórios da tentativa aí criminal, tudo bem? Por hoje é só. Se curtiu esse breve vídeo aí, deixe seu like, se inscreve no canal aí e segue nós nas redes sociais, @df.blindão. Até mais, é nóis.